A gente vai respirar bem profundamente. Nós vamos sentir, abrir os nossos corações, abrir o alto aqui da nossa cabeça, o nosso coronário, nos ligar com toda essa espiritualidade amiga do Hospital Santa Cruz, do Pingo de Luz, sentindo todos os espíritos que estudam conosco, sentindo ele amar o nosso dirigente de estudo do Pingo de Luz, Luiz, e todos os espíritos amigos que caminham junto conosco, assim dizer. Que essa luz, essa paz, esse fortalecimento possa nos envolver nesta tarde. Graças a Deus. Graças a Deus. Entrevista com o evangélico. Capítulo 24. Capítulo 24. O amor só consegue trafegar com liberdade na estrada da convivência quando varremos o entulho do julgamento. Legal, né? Aqui. Vamos começar, porque senão temos que falar de nós, né? Alguém tinha preconceito com preto velho, com caboclo, com índio, com pretinha? Não. Glaucia. Eu tive. Eu tinha com Até eu preto velho. contar. E aí, quando conhecer o Zé, quando conhecer o Sete Flechas, quando conhecer o Lua, Maria do Rosário, e aí? Não, eu antes disso, antes de eu frequentar aquele centro Umbanda que eu frequentei, eu tinha esse preconceito todo. Tinha. Mas conversando com a pretinha velha, com o caboclo sempre é mais bravo, né? Ele sempre era mais bravo, assim. Ele falava mais rígido, assim, com a gente, dá até um certo receio. Mas a pretinha velha era uma doçura, o pretinho era uma doçura, era muito gostoso de conversar. Eu adoro conversar com ele. Adoro, adoro. Adoro. É apaixonante. A energia que eles passam é uma energia de amor, né? O caboclo, ele trabalha só com essa parte cardíaca. Ele é forte, né? Assim, eu vejo o Sete Flechas com mais de 2 metros. Então, ele é um espírito forte, é um espírito, né? E então, assim... O trabalho que ele realiza precisa ser dessa forma. Mais enérgico. Mais enérgico. Eu tinha... Oi, Glaucia, fala. Desculpa, Valéria. Não, desculpa. Não, pode falar. Então, eu tinha com caboclo. Com o caboclo tinha meio receio, preto velho eu também achava que era uma coisa... Depois, conforme eu fui... Isso quando eu comecei a ir em centro kardecista, assim, então... Depois, quando eu fui me abrindo mais, assim, para a questão da espiritualidade como um todo, eu fui quebrando. Índio, não. Índio, eu sempre tive... assim, uma super... Não tinha preconceito nenhum com a linha indígena, mas assim, com preto velho e caboclo eu tinha. Depois eu fui perdendo isso. Eu fui vendo que como eles, né, como era o lado do bem, como eles trabalhavam, eu fui me abrindo. Mas eu tive, sim. E é interessante, né? Porque esses preconceitos, você imagina, um evangélico fazendo entrevista Eu estava lendo de novo antes da gente começar, que eu estava rindo sozinha. Então vamos lá. Eu vou ler hoje. Que pequenininho. No desafio das alas educativas do Hospital Esperança, temos ambientes adequados para entrevistas de avaliação mental e emocional. Nego colabora com esse trabalho. Temos pequenos ambientes que reproduzem igrejas e templos bem ao estilo do mundo físico. Em certa etapa da assistência, a internos que padeceram processos conscienciais conflitivos em função dos postulados religiosos que acreditavam, essas salas pedagógicas são usadas para entrevistas. E sabe quais são esses estados conscienciais? Geralmente são os presidentes de centro. Entendeu? Acha que a casa é deles. São os presidentes de alguma coisa. Não é só de centro. Donos da verdade. São os donos da verdade. Se não for aquilo que eu quero, não é para ser feito. Então, são os estados conscienciais. Então, quando eles chegam lá em cima, a vassoura não resolve. Porque imagina que ele vai pegar na vassoura.
Entendeu? Aí ele vai para essa sala para eles poderem. Ó, o amor. Aí a gente fala de brincadeira, mas não. Olha o amor, a misericórdia. Olha o respeito pelo ser, né? Eles sabem da dificuldade, então o que eles fazem? Ó, vamos conversar individual, vamos te ouvir, para que você se ouça e você compreenda aquilo que aconteceu. Mas não é só a presidente de centro. É claro que isso daí representa um. Eu Mas quis dar um exemplo. todos nós temos isso também em alguma área da nossa vida. A gente é o dono da verdade com relação a determinada característica e a gente não permite que ninguém se expresse ao nosso lado de forma diferente. Naquilo que a gente mais defende, talvez seja o exemplo, daquilo que a gente defende de uma forma muito passional. Um afinco, com mais determinação. Talvez seja aonde a gente precise prestar atenção, porque em algum lugar da nossa vida, talvez a gente faça isso, essa defesa. Então a gente está perdendo essa parte de analisar, a gente está no comando, tentando comandar o outro. Então, assim, eu dei um exemplo, realmente, o Sérgio tem razão. Não são somente os presidentes, mas todos aqueles que em algum lugar Exerce algum tipo de liderança. De liderança na vida, nem que seja para liderar a sua casa. A gente tem que tomar só cuidado com o seguinte, né? Existem duas coisas que a gente precisa prestar atenção. Primeiro, o objetivo. Todos nós fazemos qualquer coisa visando um determinado objetivo, né? Então, o objetivo é uma coisa que não muda, porque senão você muda o trabalho, muda. Então, por exemplo, o objetivo aqui é limpar a casa. Tá bom. Eu ligo a televisão, eu mudei meu objetivo, certo? A outra coisa é, para atingir o objetivo, existe uma forma. É aí que a gente se perde, na forma, né? Então, todo mundo se junta para trabalhar em nome de Jesus. Tá bom, esse é o objetivo. Mas cada religião tem a sua forma. Dentro da mesma religião, cada casa tem a sua forma. E dentro da casa, cada um tem a sua forma de pensar. O gerenciamento de tudo isso que é uma coisa que coloca, às vezes, a gente numa condição de ser o dono da informação, o dono da verdade, né? E não querer flexibilizar, né? Sim. A gente sempre, nos últimos, que a Damaris estava falando, né, dos livros que nós estudamos, a gente sempre aprendeu o que? Nessa flexibilização, né? O nosso pensamento tem que aprender a se expandir, flexibilizar, para que a gente possa ter esse novo aprendizado, esse novo olhar. Que a gente possa, né, sabendo disso agora, olhar quando a gente exerce a posição de liderança. E olha, liderança pode ser você é a primeira pessoa que vai atravessar a rua quando abre o semáforo, é uma posição de liderança. Entendeu? Então, liderança não é aquele cara que está no topo da cadeia alimentar. Não, é aquele que vai à frente, né? Vai e os outros te seguem, né? Então vamos lá? Certo dia, Nego foi vestido a caráter, à moda escrava. Sandálias rústicas, bata branca, calça de linho e pequenas e delicadas guias, colares de miçanga penduradas ao pescoço. Estava o nego velho à moda escrava, por dentro e por fora. Risos. Chegou o irmão Rogério, evangélico e influente, para conversar com o nego. Irmão Rogério, que no Senhor Jesus te proteja, filho. Paz o Senhor e aleluia, respondeu ele sem graça. Nego velho, Musanfinho, chama pai João de Angola. Aí ele pergunta assim, o que é isso? O que, filho? Me mandaram aqui para fazer uma entrevista com um espírita de Umbanda? Algum problema, filho? Eu sou evangélico e os médicos daqui já sabem disso. Filho, o que está difícil de aceitar? Aqui nesse hospital está tudo difícil de aceitar. Meu senhor, só me faltava essa. O que, filho? Um preto velho, escravo como o senhor. Que espécie de marketing é esse de vocês aqui? Ou será que isso é o inferno e não estou sabendo? Você vê só a quantidade de preconceito que tem, né? Não, filho. Aqui
é o céu, Não, aqui nem não é o céu, nem é o inferno. Aqui é uma casa de amor fraternal para o bem de todos. O Fio está aqui para ser entrevistado pelo nego velho, sim, porque sou trabalhador do hospital. O senhor me desculpe a sinceridade. Serei entrevistado por uma pessoa que não sabe nem conjugar os verbos corretamente? Caramba! Ó, Fio, desculpe por decepcionar vós-me. Como disse, é meu trabalho. Para quê? Isso não tem nenhum sentido. Quero voltar logo para a enfermaria e falar com o superior de vocês. Eu não pedi vaga nenhuma nesse hospital, não conheço ninguém aqui e quero sair daqui. Ir para onde, Fio? Para o lugar que mereço e foi prometido e depois da sepultura. E que lugar é esse, Musanfio? A ressurreição dos eleitos. Você vê, ó, essas são as crenças. A ressurreição dos eleitos. Como que é? Jesus está chegando. Jesus está chegando. O que mais? Como que é? Jesus está voltando. Está voltando. O que mais? Tem mais outra. O que é? Tem mais. Tem um monte. Aí, quando chega no plano espiritual, não acha nada disso, porque não vai achar, aí entra no desespero. Porque só vai ver aquilo que está afinizado, né? Nossa, imagina. Para aqueles que sempre dizem que Jesus está voltando, a verdade, você tem que falar a verdade, né? Ele nunca foi embora. Ele sempre esteve aqui. A não ser que você tenha espantado ele dentro de você, né? Ô Fio, esqueceram de avisar na sua igreja que esse lugar já acabou? Não existe mais. Faltou médiuns na sua igreja para mostrar os lugares novos. Existem aqui na vida espiritual? O senhor está zombando da minha igreja? Está me agredindo? Quer brigar? Quer briga? Não, Fio, não quero. Quero paz e fraternidade, mas sem ilusões. E peço que vós-me se assente, porque tenho que começar logo a entrevista. Do contrário, vós-me não vai ter acesso às aulas na igreja, que é igualzinha à sua na vida material da terra. E de mais a mais tem uma coisa. Não é falta de modéstia, não, mas o que foi? Marcar entrevista com o nego velho tá mais difícil que vós-me pensa. Quer dizer que aqui, para eu entrar na minha igreja, tenho que pedir o aval de um escravo. Não foi isso que Jesus pediu para todos nós? Ser o servo de todos? Essa não. Ainda brinca com o evangelho sagrado. Ainda brinca com o evangelho sagrado? Fio, agora chega. Assente-se. Falei meio bravo. E assim, gente, eles vão indo, eles têm paciência com a gente, mas quando a gente passa dos limites, eles falam assim: senta, chegou, encerrou, ou vai. Aí todo mundo fala assim: não, isso é coisa do médium, né? Não. Que paciência tem limite, né? Senão isso aqui ia ser o tempo inteiro. A questão acho que aí não é questão de paciência, né? Ele tem um trabalho a realizar. E a pessoa não quer ceder. Se a pessoa não quer ceder, ele fala assim, bom, então chega, nós vamos fazer o trabalho agora, né? Eles não têm tempo a perder. Outra coisa, a gente vai fazer o trabalho. Não quero. Por favor, me deixa cuidar de outro que quer. É isso aí. Volta lá pro Mel. Volta, e aí depois... O médiozão lá. E aí depois a gente conversa. Mas é esse o livre-arbítrio. É isso que eu falo, né? Quantas vezes a gente não quer impor aquilo que a gente quer? E nem o outro não pode nem, né, definir. Então, no plano espiritual, a gente não vai poder impor muita coisa. Quer dizer, nada. A entrevista depois disso... Aí falou, sim, senhor, vamos ver o que um escravo pode me ensinar. Mas aí a gente, nessa próxima... A entrevista depois disso correu bem. É sempre assim aqui no hospital. Os fios vêm com as manias de todas da sua religião. Mas então, nesse ponto a gente vê, né, que ele se achava superior, né, do escravo, né, do escravo do Pai João. E quando o Pai João impôs, né, a hierarquia dele dentro de tudo,
ele acabou se sentando e passou a fazer as coisas que precisavam fazer, né? Quietinho, ficou quietinho, né? Quantos de nós não somos assim, né? A gente vai, chega num lugar e começa a se impor até que alguém fala assim, chega, acabou. Fica no teu lugar e agora nós vamos trabalhar. Aí a pessoa que é mal educada, né? Mas tudo certo, né? Ele torrou a paciência, né? Foi indo, você vai indo, vai indo, vai indo. Mas tá tudo certo, né? Tá tudo E a certo. gente pode ver isso aqui no Pingo de Luz, né? A mesma pessoa que vai num hospital buscando ajuda, chega lá, fica 3 horas esperando, é atendida pelo médico e não recebe orientação nenhuma e volta toda feliz porque foi atendida pelo médico, quando chega aqui quer impor a forma da gente trabalhar. O horário. O horário. Como vai ser? Ah, não, vamos fazer uma entrevista. Ah, não posso nesse horário. Não tem Não, que tempo. horário que você pode? Ah, eu posso só de sexta-feira às 10 horas da noite. Assim, sexta-feira às 10 horas da noite não dá. A gente tem vida também, né? E a pessoa quer que a gente se encaixe no tempo dela. Então, a gente percebe que é uma pessoa que não quer ajuda. Não é verdade? É uma pessoa que fala assim, ah, tá bom, se você quer me ajudar, o problema é seu. Qual é a diferença da gente e de um centro de pedra? Centro de pedra não tem horário. Você não vai entrar no horário. Você não vai ter entrevista no horário. Por que a gente não pode ser? E aí a gente coloca nos nossos grupos, né? Não, olha, põe informação até tal dia, tal horário, para que a gente possa. Porque não é simplesmente colocar lá e a coisa acontece. Sabe, a gente tem que preparar tudo. Quando é assistência espiritual de humanos, não de pets, né? A gente tem que ver o que a pessoa está reclamando, bolar alguma coisa que vai ser feito. Não é bolar. A gente passa pelo grupo mediúnico. Eu sei, mas quando passa quando a pessoa coloca depois do grupo mediúnico, você tem que mentalizar o que vai ser feito, porque não tivemos o grupo mediúnico dizendo o que a gente precisava fazer. Preparar um trabalho, aí depois, não, a pessoa às vezes, por exemplo, as vibrações de sábado, né, individuais. Tem gente que me passa zap faltando 15 minutos para começar, para que eu insira no site o nome da pessoa, que não é nem ela, para que eu possa fazer as vibrações naquele dia. Entendeu? E vai você não fazer isso, a pessoa entra com cara feia. Entendeu? Fica magoada. Fica magoada. Então, assim, não é questão de reclamar, mas é simplesmente colocar que as pessoas chegam às vezes com uma arrogância tão grande que demonstra o porquê que ela está doente. Né? Como a gente vem aprendendo aí no estudo do livro Médico Jesus no acolhimento de amor. Né? Aí ele fala assim, aqui tem templo umbandista, evangélico, espírita, católico e tantas outras religiões. Mas para entrar em um é aprender lições de purificação de crenças com os fios, que os fios trouxeram do plano físico para cá, só depois da entrevista e do tratamento. Por quê? Porque eles vão ver qual é o estágio que eles estão. Se eles estão num nível muito alto, um nível de obsessão muito alto, de auto-obsessão, ou se eles já conseguem compreender. Então, tem diversos estágios. Tem outro ponto aí, né? A hora que você põe o evangélico fazendo uma entrevista com um preto velho, ele percebe que lá a coisa é diferente. Entendem? Então, eles já começam, já vai pro lugar com uma mente fala assim, opa, aqui a coisa é diferente do que era lá na Terra. Né? Um preto velho veio me entrevistar. E aqui ele fala algumas coisas a mais em relação a isso. Entrevista demorada, Muzanfi. Ela revela sérios conflitos conscienciais. E tem muito fio que depois, ao invés de ir para o templo, vai para a enfermaria. Ele volta para o primeiro estágio. Por quê? Porque ele não consegue se reconhecer. Não consegue aceitar. Tudo. Aceitar. Aquilo não existe na mente dele. A crença é tão forte, é maior do que ele não aceita. Então ele retorna para a enfermaria e vai continuar recebendo os passos, vai começar, ao invés de caminhar
porque ele ainda não se sente pronto, ele ainda não consegue ter essa aceitação. Pastor entrevista umbandista, preto velho entrevista espírita, espírita entrevista evangelho. Trabalho bom é esse, viu, Muzanfim? A morte é danada, viu, Muzanfim? Muda muita coisa, riso. E muda porque, assim, quando a gente chega lá, a gente só tem o quê? Aquilo de bom que a gente levou. Aquilo de bom que a gente fez com a gente mesmo. A gente fez com outro, a gente vai levar, vai. Mas aquilo que a gente fez com a gente mesmo. A gente vai estar se vendo como espíritos eternos. Então, essas modalidades, vamos dizer assim. Acho que o principal ponto. Pode falar, Solange. Mas assim, tudo isso no meu caso, assim, que eu vejo, né? Hoje eu estou com 60 anos, mas veja, eu tive todo esse caminho para eu ter essa compreensão. Ainda bem que eu tive, né, nessa encarnação. Mas, se for, na verdade, seria muito bom se a gente mais jovem tivesse essa maturidade espiritual de compreender isso. É como vocês falavam, às vezes vocês perguntam, o que a gente veio fazer aqui? Gente, honestamente, eu vivi esses anos todos para trás e nunca me perguntei o que eu vim fazer aqui. O que se eu estava passando uma chuva, um verão, entendeu? Eu estava vivendo, simplesmente vivendo, não procurando. Aí fui, assim, ia para buscar uma paz interior, mas nunca quis estudar para aprimorar o meu espírito. Sabe aquela coisa que vocês falavam de vai na casa espírita, toma o passe e vai embora? Era eu. E eu sou muito honesta de dizer que eu vivi. Mas acho que é assim. Acho que é assim, Solange. A gente não deve achar que o que a gente viveu na nossa vida, até ter contato com conhecimentos novos, foi desperdício. Por quê? Porque tudo que você vivenciou até ter contato com esses novos ensinamentos, como eu disse, foram a base, foram um alicerce para você compreender e estar preparada para entender tudo aquilo que a gente está falando. Né? Então, não é que, não, eu só vivi a vida. Não, você aprendeu demais. Você apanhou demais na vida. Você acumulou uma bagagem e agora quando a gente fala assim, vem cá, mas você teve preconceito com preto velho? Se você não tivesse vivenciado tudo o que você vivenciou, você ia falar assim, não. Não. Mas com tudo que você vivenciou, eu falo assim, não, já teve um momento que eu tive preconceito com preto velho. Hoje já não tenho, graças a Deus. Então você percebe uma evolução nesta própria encarnação, sem você ter precisado ter esses conhecimentos que a gente tem agora. Então, não joga fora, né? Perdi o tempo na minha vida. A gente perde o tempo na vida quando a gente sabe o que é certo e faz as coisas erradas. Aí sim nós estamos perdendo tempo na vida. Mas quando a gente procura fazer sempre o certo, mesmo que hoje a gente julgue que era errado, a gente tentou fazer o certo, a gente aprendeu. Sim. Foi esse fazendo errado que fez com que a gente compreendesse que tem uma forma melhor de fazer. Entendeu? E eu acho que assim, o mais importante é você parar para pensar, fechar os seus olhinhos e perguntar, quando você veio para o pingo de luz, qual era o seu sentimento? Você tinha um sentimento, você tinha uma razão para você estar dentro do pingo de luz. E conforme você foi convivendo, e olha a mudança do pingo de luz. O pingo de luz era diferente antigamente. Os nossos trabalhos eram diferentes. Eles foram avançando conforme a equipe também foi crescendo. Mas em relação a você, e não é para você falar, é para você lembrar Sim. e refletir. E olha a guinada, olha a mudança, é de todos nós. Então, se a gente não tem um aprendizado anterior, se a gente não tem um caminho, fica mais difícil. Então, ele só veio na hora que estava do seu despertar. Qual foi a hora do despertar? Na hora que veio a pandemia, onde todo mundo estava trancado. Não podia ser feito nada, né? Alguns corações se abriram, outros continuam fechados. E tá tudo certo, não tem nada errado. Cada um veio no momento que tinha que vir. Então, assim, agora, esse preconceito
é muito interessante. A Vila Lobos, quem é ele? Como que ele se apresenta no plano espiritual? Ele se apresenta na roupagem de Vila Lobos? Não sei. Não. Ele se apresenta na roupagem de... Eu não sei se é um preto velho ou se é um caboclo. Não sabia. É a roupagem que eles se sentem mais à vontade. A roupagem que fez eles evoluírem. Que trouxe o despertar do sentimento, do amor. Roupagem que se adapta melhor àquilo que ele gosta de ser. Aí eu esqueci qual é o índio. Eu 3 vezes, o Sérgio estava falando, eu lembrei do índio, aí eu ia falar, aí eu perdi. Aí eu sei que é um índio, e assim, é muito interessante. É uma falange que trabalha muito. O pretinho velho, ele foi médico Numa encarnação. em uma encarnação. E se apresenta como pretinho velho. Então ele tem o conhecimento, e o conhecimento não precisa vir dentro de uma garrafa bonita, com uma tampa maravilhosa, um belo rótulo, né? Mas ele falou assim, foi uma encarnação que eu gostei, mas eu deixo os meninos lá que ficaram, eu continuo, eu prefiro ficar como preto velho. O caboclo já avisa, eu não fui médico. Não foi médico. Ele foi alguma coisa. Ele foi muito. Ele não quer dizer o que ele não foi. conta, ele não conta, é muito engraçado. Acabou. Caboclo é muito engraçado. Engraçado nesse sentido, né? Assim, ele não conta. Ele é mais. Mas o pretinho ele fala. Né? Ele é bem doce, o pretinho é bem doce. E uma das coisas que assim o pretinho traz muito é a emoção dele, que ele fala que todos nós não temos preconceito. Ele sente o amor que nós temos por ele. Cada um que chamamos, cada um que ele vem, que ele conversa, ele sente o amor. E ele fala assim, eu me sinto da família, né? Eu sou da família. É muito interessante. Eu entrei, eu tô na minha família. Então, assim, a gente faz parte dali, a gente sente esse amor desses espíritos. Como nós. Eles são idênticos. A única diferença é que eles não têm o corpício. Só. O restante é idêntico. Capítulo 25, no domingo, guias verdadeiros. Vê se só vai ser um ou vai ser mais. Guias verdadeiros não cobram, educam. Eu acho que é bom a gente ler o 25 e ler o 26. Maria Santíssima, luz para os aflitos.